Diretamente dos estúdios Santa Clara, aqui estamos nós mais uma vez. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo com Seminarista. Eu sou Leonardo. E eu sou o Breno. Hoje, de modo especialíssimo, estamos com um convidado suprassumo, o Padre Rafael Araújo. Seja bem-vindo, Padre Rafael, em nossa casa, em nosso podcast. Padre Rafael Aragão, Araújo, quantos anos? Onde é o pároco? Pároco de que paróquia? Pode nos contar um pouquinho? Muito bem, obrigado pela acolhida. Sou o Padre Rafael Araújo. Hoje eu faço a experiência pastoral na paróquia São José Operário, em Pernambués. Sou original da cidade de Salinas da Margarida, da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Padre, muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite, né? E como eu falei mais cedo com o senhor, ok? A casa é nossa. Fique muito à vontade. E uma coisa interessante, nós convivemos no seminário, né? Então, ver um irmão seminarista se tornar padre e hoje em dia ser essa referência, ter esse contato conosco e uma experiência diferenciada, né? Ver os primeiros passos. E ele está saindo do forno. Em outubro, vai completar apenas dois anos de padre. Só que antes tem muita história por aí, né, padre? Muita história, mas fique tranquilo. Nós somos bonzinhos. Nós somos bonzinhos. Mas, voltando um pouquinho às Salinas da Margarida. Voltando às Salinas, como foi esse início de caminhada, esse voltar-se para a igreja, o despertar vocacional do senhor, o berço familiar, né? Que com certeza essa cidade tem muita história do Padre Rafael nos becos, na praia, nos caminhos, nas ruas, com certeza temos muita história. E nós estamos aqui para conversar e para partilhar de tudo isso, dessa vida do Senhor, essa bendita vida do Senhor que se apresenta e se ofertou a Deus. Nos conte como surgiu, como foi essa sua experiência, né, com Deus e essa resposta. Então vamos lá, um jovem muito bem engajado na vida pastoral, na vida paroquial. Nasci em um berço, em um lar católico, de fato, mas que nunca tive nenhuma pretensão de ser sacerdote, adentrar o seminário. E quando tudo aquilo ali foi começando a reverberar no meu coração, foi de fato uma inquietação muito grande, porque não era um sonho para mim. Mas devido a todo o engajamento que eu tinha na vida paroquial, coordenador de grupo de jovens, participava de grupo de oração, catequista, secretário também da paróquia, aquilo ali para muitas pessoas já era muito claro, mas para mim ainda não tinha uma resposta concreta. Até que o padre André Alencar me lançou um desafio e falou: olha, não tem para onde correr. Ou você casa ou eu te espero no seminário. E aquilo ali para mim, de imediato, soou como uma brincadeira, mas que de fato já era uma semente que estava sendo lançada, até que chegou o mês vocacional. Eu ainda estava fazendo a experiência de namoro com a jovem também da paróquia. Só que tudo ali foi ficando muito claro para mim. Aquele namoro já não preenchia mais meu coração. Tudo falava muito forte sobre o sacerdócio. Mas para mim eu ainda dizia, né? Quando o mês de agosto passar, tudo isso passa junto. Só que para minha surpresa não passou, só piorou, perdi sono e tudo se remetia ao sacerdócio. E até que eu tomei a coragem de conversar com o pároco, que aí estava um pouco de transição, que o padre Edilson chegou, conversei um pouco com ele, e ele me envia para o seminário para fazer a experiência do Curadás, que antes era o Clube Curadás, e depois também fazer a experiência do seletivo, que era aquela experiência daqueles jovens que já estava prestes a entrar no seminário. E para mim era algo muito novo, algo um pouco desconcertante. Um jovem de uma cidade pequena, com menos de 15 mil habitantes, fazer a experiência de migrar para Salvador. Salvador, uma proporção muito maior, tudo. Para mim, naquele momento, foi algo difícil, né? Vou, não vou, vou, não vou. E quando eu estava me preparando para entrar no seminário, eu recebi uma proposta de emprego, né? Eu fui ser gerente de um hotel na minha cidade, quando o casal da igreja me chamou para ser o gerente do hotel, para organizar um pouco a realidade administrativa deles.
eu já tinha dito para eles, né, olha, eu cumpro aqui o período, mas no final do ano eu entrego, porque eu vou ingressar no seminário. E aí, quando prestes a concluir o período do contrato que eu tinha dito para eles, ele disse, é certeza mesmo, você quer isso? Falei, olha, já era algo muito certo que eu iria ficar até o final do ano, então, para mim, é algo que eu não vou abrir mão. Então, até dezembro eu fico, treino uma outra pessoa, e a outra pessoa já assume junto comigo, porque é algo que já está decidido. E aí lá vim eu, de Salinas da Margarida para Salvador. No início foi algo muito difícil para mim conseguir deixar a família, deixar toda uma história para trás, para vir para Salvador. Então foi bem desconcertante chegar ali com 23 jovens, cada um com uma realidade, cada um com a história de vida, e querendo ou não choca, né? Existe o choque de realidade. E aí a vontade de querer voltar para casa, para viver aquilo que a gente sempre viveu, a experiência, mas que tudo foi caminhando, né? Tudo foi pouco a pouco dando uma resposta. Eu lembro que com um mês de seminário eu disse, olha, não era o que eu pensava. E ali, de fato, dá um choque de realidade, mas que também tudo aquilo ali vai ficando um pouco mais claro, né? Eu chamei o formador, falei, olha, eu vou voltar, acho que não é isso, né? Ele, não, calma, é muito cedo para decidir, acho que tá tudo uma experiência muito rasa, espera, vamos caminhando para o primeiro semestre, quando terminar o primeiro semestre a gente volta a conversar. E ali terminou o primeiro semestre, fui para casa de férias, voltei para o seminário, só que a inquietação ainda era algo muito grande no meu coração. É isso mesmo? Acho que dá tempo de voltar, o povo ainda está acostumado. Eu disse que quando eu viria fazer uma experiência. E o que mais me inquietava era a experiência da providência, né? Eu sempre trabalhei, tinha o meu salário que uma pessoa muito independente não necessitava de, sabe, de esperar dos meus pais, da minha família para de fato me ajudar na realidade financeira, já que eu não estava mais trabalhando. E para mim foi algo muito intrigante, porque quando naquele período que já não mais trabalhava e todo aquilo que eu trouxe já começava a terminar, eu falei, olha, e agora? Viver da providência, não sei como é que se dá muito bem isso. E aquela foi a experiência marcante na minha vida, que eu levo até hoje para o sacerdócio, né? Quando faltou tudo mesmo. A experiência que eu sempre fui muito apaixonado por perfume. E quando eu entrei no seminário, eu ganhei muito perfume. E os perfumes terminaram. Eu falei, até o que eu tinha de mais terminou. E naquele momento eu experimentei a providência. Porque Deus tirou tudo para que eu pudesse reconhecer que aquilo que eu achava que era tudo, de fato, não era nada. E quando Deus tira tudo aquilo que era vaidade, tudo aquilo que era uma segurança que eu tinha, ali eu comecei a entender e a compreender o que era a providência. E a partir dali foi a grande graça que eu tive na minha vida, né? Porque eu comecei a experimentar da providência junto com os meus irmãos. E era muito interessante porque ali a gente construiu um laço de amizade que o que um tinha era dividido com o outro. Se eu tinha uma semana e o outro não tinha, a gente dividia. Então, a partir dali, eu fiz uma grande experiência da providência de Deus no seminário que eu levo até hoje para a minha vida no ministério, né? E eu dizia assim, chegou um certo ponto que eu falei assim, eu não quero mais ajuda da casa dos meus pais. O porquê? Porque eu que quis, eu escolhi esse estilo de vida. Então eu não quero ser um peso para os meus pais. E aí minha mãe disse assim, sim, como é que você vai comprar suas coisas? Eu falei, a providência vai chegar. E de fato foi uma escolha belíssima para mim, porque de fato a providência chegou. Nunca me faltou nada. Ao contrário, sobrou e eu comecei a dividir com aqueles que lá estavam próximos no seminário e ali a gente ia fazendo uma experiência belíssima de amizade, fraternidade, companheirismo, e que Deus de fato foi se revelando ao longo dos anos da caminhada do seminário. E quando Deus chama, ele organiza, ele
vai fazendo com que a gente vai experimentando a sua graça e a sua providência. Nada falta. E assim, padre, ainda voltando um pouquinho para trás, voltando para o Rafael jovem, né? Com essa certeza do seminário, mas ainda trabalhando. Como foi o contato, o primeiro contato com os pais, principalmente com a mãe, que a mãe é que mais sofre, né? Nessa ida do filho, geralmente, né? Geralmente é a mãe que mais sofre. Como foi essa aceitação? Se não houve aceitação, como foi essa realidade, né? E postumamente, como eles aceitaram o Senhor dentro já do seminário, antes, quando foi dar a notícia que queria, pensava em entrar no seminário, e já dentro do seminário, como era essa relação dos pais, do irmão também, né? Dos Olha, irmãos. é sempre uma grande surpresa para toda a família, né? Toda a igreja, toda a família, ela quer um padre, ela quer a presença de um sacerdote, mas nem sempre as famílias estão preparadas para experimentar um sacerdote nascer dentro da sua família. E que alguns acolhem e outros não. Na minha família, de fato, foi uma grande surpresa. A minha família esperava que fosse meu outro irmão, mas a grande surpresa foi aí, né? Que fui eu o chamado para o sacerdócio. E de imediato, minha mãe acolheu super bem. Quando eu fui com a primeira conversa, eu falei: olha, vou começar a fazer os encontros vocacionais para discernir a minha vocação. Estou sentindo uma inquietação, então vou fazer a experiência de participar dos encontros. E ali eu comecei a vir. Meu pai muito muito silencioso, não falava nada. Até o último momento de vir me trazer, não questionou, não perguntava, muito silencioso. Então, sempre foram a presença, sempre me acompanharam. A experiência marcante foi quando, na minha ordenação diaconal, que ele abriu e ele falou. Ele disse assim: olha, eu sempre acreditei que você voltaria. Eu não acreditava que você iria concluir. Quando você veio, eu rezava para que você retornasse e desistisse. Naquele momento, quando você começou uma crise, é ou não é, a minha oração mudou. Eu comecei a rezar para que você permanecesse. Porque ali estava a certeza no meu coração que era o caminho que Deus estava te chamando. Então, quando ele abriu ali na ordenação diaconal, aquilo para mim, de fato, foi uma grande certeza da minha vocação, né? Ou seja, a oração do pai mudou. Antes ele rezava para que eu voltasse para o meu seio familiar. E depois ele reza, ele sustenta, ele insiste para que eu permaneça no seminário. E uma grande graça foi que a minha família sempre se fez presente na minha caminhada no seminário. O meu pai, a minha mãe e minha outra irmã sempre morando em Salinas, mas o meu irmão mais velho sempre aqui em Salvador. Então sempre foram uma presença constante na minha caminhada. E agora, depois do sacerdócio, depois dessa caminhada mais firme, a presença foi uma presença mais constante. Então, eu sempre tive o apoio da minha família, a presença, que é de suma importância, a presença da família e a ajuda, né, de fortalecer, de acreditar, de sonhar junto o sonho de Deus para a minha vida. Fantástico. Incrível observar isso, né? E quando o senhor vai contando, né, a gente inevitavelmente vai pensando também na nossa história, né? Da forma como tudo começou. E esse caminho que estamos trilhando, que estamos fazendo, é um caminho de muitas alegrias, mas também não é um caminho romântico. Nada romântico. Passa longe de ser algo da Broadway ou algo do tipo, né? Tem os seus momentos de lágrimas. Mas, pensando nas alegrias, o senhor comentou sobre a questão da providência, que o senhor experimentou dessa providência, mas as alegrias do seminário, como foi conviver no seminário, ter este contato inicial com a formação, que a formação ela é permanente, mas essa formação inicial, né? As alegrias de passar pelo seminário. Olha, o seminário é um lugar que, de fato, é o necessário, é o importante. Não existe um sacerdócio sem a experiência do seminário. Eu acho que é algo que vai lapidando todo seminarista, todo
o sacerdote. É fácil, padre, a experiência do seminário. Não vamos romantizar e dizer, olha, o seminário é algo belíssimo, porque, de fato, é ali onde nós encontramos a nossa miséria, mas uma miséria que pode ser trabalhada. Ou seja, é o nosso embate, é aquilo que nós precisamos avançar, é o lugar onde Deus lapida, é o lugar onde Deus forja. E ser forjado não é bom. Ser forjado dói, ser forjado sangra. Por isso o seminário ele nunca pode ser romantizado. Mas o seminário é um lugar também de muita graça, onde nós chegamos brutos, ou seja, uma pedra bruta, mas saímos, se nos abrirmos à graça, saímos lapidados. Ou seja, é um lugar onde eu escolho, ou eu me permito ser lapidado, ou eu saio da mesma forma que eu entrei. Mas quando eu cheguei no seminário, de fato, os meus formadores, os reitores que passaram, quando eu saí do seminário, eles falaram que eu cheguei em um Rafael e saí outro. Eles não precisavam dizer isso. O porquê eles não precisavam dizer isso? Porque eu reconheço que, de fato, eu cheguei em um Rafael e saí outro. Porque eu cheguei uma pessoa totalmente diferente, mais fechada, menos comunicativo. E quando eu saio, eu cheguei muito tímido, e eu saí muito mais comunicativo, muito mais aberto ao diálogo. Então, de fato, foi uma experiência para mim marcante. Quando eu chego e depois de todo o percurso formativo, analisar e revisar e perceber, olha o que Deus fez, foi extraordinário. E é justamente uma grande graça, é deixar que a sua humanidade ela seja trabalhada junto com a espiritualidade. Porque não é só a espiritualidade, mas é também a humanidade, porque a humanidade grita. Ou seja, depois do sacerdócio, acontece um grande milagre, vai mudar a humanidade do padre, enquanto o homem não muda. Ele permanece aquele que ele se permitiu ser formado no seminário. A gente deita ali no chão, vai acontecer um milagre, padre, de levantar um novo Rafael? Não. Não acontece um milagre de levantar um novo Rafael. O Rafael que se permitiu ser trabalhado no seminário está ali deitado no chão. A grande graça deitou um Rafael sem a graça da ordem, e quando ele levanta um sacerdote para sempre. Mas aquilo que, ao longo da caminhada do seminário, a gente foi se permitindo ser trabalhado, é o caminho, é a grande graça que Deus ele vai fazendo com a nossa permissão, né? Então, de fato, o tempo do seminário foi um tempo, para mim, muito fecundo, onde eu me abri. Sangrar, sangrei, mas Deus ele permite que as feridas sejam abertas para que, de fato, a cura possa ser realizada. Então, eu falo assim, o seminário foi um lugar onde, de fato, eu penei, mas eu fui para a cruz, mas a certeza daqueles que vão para a cruz é a certeza da ressurreição. Então, de fato, para aqueles que agora passam, é o caminho, sabe? E a cruz é o nosso lugar. Eu utilizei uma frase no meu agradecimento da ordenação sacerdotal que, de fato, marca a minha vida, marca a minha história. Deus venceu. Não por algo dizer assim, o seminário é o lugar de uma batalha, não. É porque eu permiti que Deus vencesse na minha vida, porque tem um lado humano. E quando, na luta de braço, muitas vezes a gente quer que a minha humanidade, a nossa humanidade sempre vença. Mas é preciso deixar Deus vencer. Quando Deus vence, nós experimentamos a mais bela e perfeita alegria. E agora no sacerdócio, a minha luta eu não quero me acostumar com o sacerdócio. Porque se a gente se acostuma, é a nossa humanidade que vence. Mas se eu deixo que Deus ele vá vencendo todos os dias, jamais a gente se acostuma com a grande graça. Não somos merecedores de forma nenhuma. Então é esse vencer sempre de Deus que a gente vai experimentando aquilo que de fato é ser um sacerdote. Muito bonito essa transformação que Deus nos faz, né? Dentro dessa realidade, o Senhor comentou uma coisa, né? A partir do momento em que deito Rafael e levanto o diácono Rafael, e da outra vez, no dia 22 de outubro, deito o diácono Rafael e levanto Padre Rafael, sacerdote para sempre, né?
o que foi de efetivo que mudou da vida do senhor, da sua saída do seminário para um momento de síntese, até o primeiro dia de sacerdócio, até depois da ordenação, depois da festa, da alegria, deitar na cama e perceber que, de fato, era sacerdote para sempre. No outro dia, entender que, de fato, podia celebrar o mistério, né? O mistério, porque todo mundo que está no seminário tem por maior sonho celebrar uma missa, atender uma confissão, né? E agora tendo esse poder em mãos, como foi a reação, né? Como se sentiu? E agora, eu sou padre. É verdade isso? Se tocando, e é isso mesmo que aconteceu? Olha, é algo muito constrangedor, né? A experiência dessas etapas que sair do seminário, ir para uma paróquia, conhecer um povo, ou seja, a igreja diz, olha, eu confio. Eu confio. A igreja dá o aval e diz assim, olha, nós acreditamos. Entendeu? Então, a partir dali, o povo começa a te olhar de forma diferente, ou seja, uma credibilidade. Você vai conhecendo tantas outras realidades. E o que mais me chamou a atenção é colocar em prática. Ou seja, a universidade ela não ensina a prática, ela ensina o teórico. E agora, tem situações que os livros não ensinam. Ou seja, tem casos que você termina uma santa missa, termina um atendimento, e chegam pessoas desesperadas querendo encontrar no sacerdote uma resposta para aquele problema. E aí, o que fazer? Você precisa ter uma resposta exata, uma resposta que não é uma resposta pronta, mas é escutar e uma escuta atenta, porque a pessoa está ali falando algo sério e que no momento que ela está falando, você não pode pensar automaticamente uma resposta, mas você tem que escutar, tem que acolher, para depois você tentar tocar naquela vida, mas com respeito e com cuidado, porque qualquer coisa você pode destruir aquela vida. Ou seja, a universidade ela não ensina na prática, ou seja, ali é que você vê que e agora o que é que eu faço? Ou seja, é a responsabilidade, a confiança que o povo começa a passar para você. E que ali, sabe, é você e a pessoa. E eu me vi muitas vezes nessa situação, né? Que a pessoa te olha e diz, ele vai ter uma resposta para me dar, ele vai ter uma solução para me dar. Então, o sacerdócio, ele traz muito isso para você, né? As pessoas encontrarem em você um respeito, uma admiração, um olhar e dizer assim, padre, o senhor pode me ajudar. Padre, o senhor pode me dar uma resposta. Padre, eu não tenho mais saída. E ali você se vê em uma realidade muito delicada. A experiência do sacerdócio é algo que constrange todos os dias. Todos os dias. Você levanta, você deita, você sai, e você não sabe o que é que vai encontrar durante o dia. Você não sabe quem é que vai te procurar quando você terminar a Santa Missa. Será que você vai ter tempo de atender uma pessoa que vai dizer assim, padre, se o senhor não me atendesse, eu iria me suicidar. Padre, se o senhor não conversasse comigo naquele dia, eu estava prestes a mandar o meu marido ir embora. Ou seja, são tudo algo que a gente não espera, que a gente não está pronto. Ou seja, o sacerdócio é você sacerdote 24 horas no ar. E quando você chega em casa, ainda vai ter uma mensagem no WhatsApp para você responder. E se você não responde, vai dizer, nossa, padre, eu te mandei mensagem, você não me respondeu. E mesmo ali, no seio familiar, você ainda vai ter que escutar a sua família, resolver o problema familiar e, do pouco que sobra, alguns minutos, você tentar respirar e dizer, agora eu vou descansar. Tem dias que nem dá para descansar. Ser sacerdote é isso. É você se doar para o outro, você estar com o outro, mas que nem sempre você está nem consigo mesmo. E é uma grande graça que o sacerdócio é. Você está com todos. Você está em várias missas, você está ali com o povo, com aquele rebanho que Deus te confiou. Todos irão voltar para suas casas, para sua família, mas o sacerdote está com muitos, mas na mesma hora ele está somente com um, que é com Cristo. Quando ele retorna para a casa paroquial, é ele Deus. Ou seja,
Na hora de derramar as lágrimas, é Ele Deus. Na hora de reconstruir, é Ele Deus. Na hora de se fortalecer, é Ele Deus. Ou seja, é uma mística, é uma grande graça, porque escuta todos, atendem todos, mas quem escuta o sacerdote, quem acolhe o sacerdote e quem chora com o sacerdote. Essa experiência é o que para mim é mais bonito da espiritualidade do Padre Diocesano. Essa subida e essa descida do monte. A subida é para estar com Deus. Não tem outra pessoa que sacia o nosso coração, que nos dá força. Mas também essa descida de estar com o povo, de sentir, né? De fato, meu irmão, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque, né? Já a pandemia nos rendendo grandes memes, mas trazendo essa questão do sacerdócio e da atividade pastoral. Agora é pároco, não eternamente. Agora é pároco, né? Da paróquia São José Operário, ali do bairro de Pernambués. Como foi esse envio em missão para essa porção do povo de Deus tão cara e importante na nossa arquidiocese? Então, para mim foi uma grande surpresa, eu nunca imaginei, né? Uma paróquia de São José Operário. Em toda a minha história vocacional, eu tive uma grande graça, eu sempre estive nos braços da Virgem Maria. Minha paróquia de origem é Nossa Senhora do Carmo. Depois, quando eu vim, depois do seminário, o meu primeiro estágio foi Nossa Senhora de Brotas, e depois eu fui para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meu vigário. Aí que fui ser o vigário de Breno. Então, quando saiu o anúncio, São José Operário, eu falei, olha, vamos lá, né? Agora eu vou para os braços do Pai. Então, foi muito, muito tranquilo fazer a experiência de pároco, né? Mas é algo surreal, porque a experiência de vigário é uma totalmente diferente, e a experiência de pároco você responde tudo, você sana tudo, ou seja, todo mundo vai te procurar. É você. É eu e Deus. Então, a experiência do vigário você executa aquilo que o pároco desenha, elabora, mas o pároco não. O pároco desenha, o pároco faz obra, o pároco pensa, o pároco... Ou seja, o pároco tem que ser bombril mesmo, 1001 utilidades. E tá tudo bem, sabe? A experiência da paróquia São José Operário tem sido uma alegria para o meu coração. Dizem que a primeira sempre marca, né? E de fato tem marcado muito. É um povo muito alegre, um povo muito acolhedor, um povo que tem estado muito aberto para o novo, né? Então, graças a Deus, para mim tem sido um tempo muito frutuoso. Eu vou completar ainda 2 meses de pároco lá, mas o que a paróquia tem avançado junto comigo no meu tempo, né? Eu tenho um tempo acelerado, né? Eu não espero para amanhã. Se der para fazer hoje, eu faço logo hoje, então não espero para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, então vamos fazer hoje. Se dá para fazer hoje, faz logo. Se dá para fazer amanhã, a gente organiza e faz amanhã, mas comigo é um pouco muito acelerado. Então, graças a Deus, eles têm acompanhado esse ritmo, né? Então, tem sido um tempo de graça, um tempo de acostumar, né? É tudo muito novo. É ser pároco, responder como pároco, acolher como pároco. Nem sempre é fácil, né? É porque o vigário, ele nunca diz não, mas o pároco, ele tem que dizer sim e não, tudo na mesma medida. E eu brincava, né? Eu dizia assim, olha, o não, ele é libertador. Se o não for para melhorar, eu não tenho problema de dizer não. Então, o não, ele educa, o não, ele forma. Então, é nesse caminho que eu tenho buscado trilhar nessa nova missão de pároco. Uma coisa, padre, só para esclarecer, muita gente que nos assiste talvez não entenda essa questão de nomenclaturas, a diferença de um diácono, de um seminarista, de um pároco, de um vigário. O vigário é padre? Não é? O vigário é diácono? Não sei. O pároco é só padre? Como é que funciona essa questão de nomenclatura? Olha, a função de nomenclatura, de fato, é algo que vai
organizar a igreja enquanto ministério, enquanto função. Exemplo, o seminarista, ele está discernindo a sua vocação. O diácono, existem dois graus, né? O diácono permanente e o diácono transitório. O permanente é aqueles que são casados, constituem uma família, trabalha, ou seja, já tem uma idade no mínimo de 35 anos. Então, são esses que a igreja convida, a igreja confia essa ordem. O sacerdote é sacerdote. O que diferencia, um exemplo, são os graus. Um exemplo, administrador paroquial. Ele é um administrador. Ele não pode exercer todas as funções que um pároco exerce. Ou seja, o pároco tem, poderia assim dizer de forma mais clara, o pároco ele tem até um certo limite a carta branca para tomar as iniciativas, exercer tudo aquilo ali que precisa ser exercido na paróquia. Já o administrador não. O administrador ele tem um limite para exercer na paróquia. E o vigário, o limite é bem menor do que o administrador, ou seja, o vigário está ali para ajudar o pároco ou o administrador paroquial, ou seja, ele está ali para atender e ajudar as demandas da paróquia que o pároco ou o administrador vai pedindo e vai solicitando para que ele exerça na paróquia. Outra explicação, principalmente para o nosso público, para o povo de Deus da nossa arquidiocese, a diferença entre padre diocesano e padre religioso. Isso causa muita confusão nas pessoas. Temos um número de paróquias que são administradas por padres religiosos. Para o senhor ter uma ideia, meu pai, quando entrei no seminário, me chamava... meu filho, você é frei, né? Não, meu pai. Aí fiz toda aquela catequese lá na minha casa, só que aqui temos a oportunidade do senhor fazer uma catequese para o maior número de gente, de pessoas, né? E aí? Pronto, existe uma realidade, né? Eu, no meu caso, eu sou padre diocesano, faço parte dessa arquidiocese de São Salvador da Bahia. Quando se trata de um padre religioso, ele pertence ou a uma instituição, ou um instituto, ou algo parecido. Um exemplo, os capuchinhos são padres religiosos. Redentoristas são padres religiosos. Eles pertencem a uma determinada congregação, ou seja, eles fazem parte de uma dessa congregação, instituto, quando, na realidade, eles não fazem parte do clero, de um clero específico. Por exemplo, eles estão aqui agora na Arquidiocese de São Salvador, eles recebem uma liberação para atender confissão, para celebrar, eles precisam disso. Mas eles também podem ser transferidos para uma outra diocese, para ficarem no instituto, congregação de outra diocese, que fazem parte desta realidade que eles vivem. Ou seja, eles têm função, eles têm uma regra de vida diferente da nossa enquanto diocesano. Ou seja, eles assumem um carisma, capuchinho, redentorista, é um estilo diferente de vida. São padres, mas não são todos. Tem alguns que são irmãos. Ou seja, a primeira vocação deles não é ser sacerdote. A primeira vocação deles é viverem o carisma que o fundador deles instituiu, a experiência deles enquanto congregação ou instituição religiosa. Nesse sentido, já que estamos falando desse leque tão grande de vocações, de modo de se entregar, mas com maior veemência a nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor citou os capuchinhos, os redentoristas e tudo mais, mas agora o nosso merchan é diocesano, né? Então, para aqueles jovens que sentem essa inquietude do coração, qual é a mensagem que o Senhor gostaria de deixar para eles? Só um pedido. Olhe para aquela câmera ali, ó. Fale diretamente no olho daquele jovem. Ele está assistindo agora, gente. Olha ali, ó. Vá. Olha, a experiência de dar a vida para Cristo, a experiência de não querer sonhar os seus sonhos eu escolho fazer a vontade de Deus. Aqueles que escolhem fazer a vontade de Deus, eles não têm um caminho de encontrar uma infelicidade, mas
encontrar a verdadeira alegria. Quem sonha os sonhos de Deus é feliz para sempre. Na luta contra Deus, olha, é melhor perder. Quem perde para Deus ganha e ganha muito. Por isso, jovem, se você tem esse chamado no seu coração, se lance, dê essa resposta, dê essa oportunidade de Deus vencer na sua vida, dê essa oportunidade de tantas vidas serem salvas pelo seu sim. E lembre-se que Deus ele pode pegar o nada e transformar em algo grandioso. Essa experiência que Deus, e olha, grave algo, Deus ele tem um péssimo gosto. E por que Deus ele tem um péssimo gosto? Porque ele escolhe aqueles que ele quer para transformar. Nenhum que Deus ele atrai para si é perfeito, mas ele sabendo da condição humana, ele sabendo do nosso coração, ele nos atrai, nos fita para transformar a nossa vida e nos fazer um exemplo, nos fazer alguém que pode atrair tantos outros corações. Ou seja, se lance, se jogue e que deixe com que Deus ele faz. O mais Deus faz. Amém, jovem. Amém. Escutei daqui, certo? Padre, o nosso tempo já está sendo encaminhado, mas temos uma última pergunta. Ser padre é? 10. Poderia dizer que ser padre é alegria que não dá para explicar. Eu poderia tentar explicar e dizer assim, olha, ser padre é algo que preenche todo o meu ser. Eu digo sempre que bom que eu aceitei o convite de Deus para ser padre. Eu acho que eu seria infeliz se eu não fosse padre. Eu não estaria completo se eu não fosse padre. Poderia ser tantas outras coisas, mas se eu não fosse padre, eu não seria feliz. Eu sou feliz sendo padre. Eu sinto a alegria de fazer tudo o que é função de um padre e dizer, olha, Deus me completa. Deus me basta. Deus preenche o meu coração. Por isso, ser padre é ter um coração completo, ter um coração preenchido. Amém, amém. E assim terminamos esse episódio do nosso podcast com o Padre Rafael. Mas, antes de tudo, nos siga no Instagram, né? Nosso seminário Ponto Central, e também a paróquia de São José Operário, né? Só botar lá no Instagram, paróquia São José Operário, que vocês encontram. E também da nossa arquidiocese, @arquisalvador. Segue lá. E assim, findamos esse episódio. Eu queria pedir a bênção do Senhor sobre nós, por meio da intercessão de São José, né? Aquele que é o mantenedor da casa, aquele que foi sustentáculo por muito tempo de Jesus Cristo e hoje te dá o sustento também diário, né? É aquele que escuta os lamentos de um jovem padre como o Senhor. Então, por favor, Padre, nos dê a sua bênção. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando a tantos corações, aos jovens, também a toda a Arquidiocese de São Salvador. Uma experiência marcante de estar aqui com aqueles que eu tive a oportunidade de conviver no seminário e agora voltar como padre é sempre marcante, não só para vocês, mas para mim também. Então eu falo mesmo que é uma alegria estar aqui dividindo este programa com vocês hoje. E deixo para todos vocês que acompanham este programa a bênção pela poderosa intercessão de São José, que ele mesmo possa abençoar e providenciar tudo para as vossas vidas e para a família de cada um de vocês. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E daqui a pouco, depois, fique conosco até o nosso próximo episódio. Beleza? Fica com a gente. Papo com Seminarista.